Olá, gente. Mais uma vez, mais um Amicast. Eu sou Ana Maria Rebelo, conversando com Hermes Bessa, especialista, mestre em trânsito. Eu também sou especialista em trânsito, psicóloga e terapeuta de barras de axis. E nós vamos hoje, em função do Maio Amarelo, vamos conversar um pouquinho sobre as questões do trânsito. Então, Hermes, você que é professor, mestre, né? E Certo. palestrante, Especialista, né? especialista, fique à vontade para nos dar as dicas sobre as questões que estão modificadas, principalmente hoje nas nossas legislações. Olá, Ana, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Hermes Bessa, sou especialista em Direito de Trânsito e nós estamos no mês que é dedicado ao trânsito, né? É um mês chamado de Maio Amarelo. Trata-se de um movimento que foi originário aqui no Brasil, começou aqui no Brasil, através de uma ONG, a ONG Observatório Nacional de Segurança Viária. Eles lançaram o movimento depois que a ONU, no dia 11 de maio de 2011, lançou a Década Mundial de Conscientização para a Segurança Viária, né? Então, hoje nós já estamos na segunda década, né? A finalidade, o propósito sempre foi chamar a atenção da sociedade, né, para a questão das mortes no trânsito, dos acidentes no trânsito, pessoas sequeladas, pessoas lesionadas, pessoas amputadas por causa de acidente de trânsito, que hoje nós chamamos de sinistro, né? Então, esse foi o propósito inicial do movimento, o propósito inicial da ONG. Hoje esse movimento ele está espalhado em vários países, uma coisa que saiu daqui de dentro do Brasil e hoje já está espalhado. Muitos países estão fazendo esse movimento no mês de maio, né? E foi interessante que foi originário aqui do nosso país, né? Então, na área do trânsito, transporte, mobilidade urbana, segurança viária, esse é o segundo principal momento no nosso país, porque o primeiro momento é no mês de setembro, né, dos dias que vão do dia 18 ao dia 25 de setembro, né? Isso está na nossa legislação, nosso Código de Trânsito, no artigo 326, que todos os anos nós iremos comemorar, né, a Semana Nacional do Trânsito. Então, o Maio Amarelo ele é o segundo maior momento do trânsito no país. Certo, então vamos colocar assim: Maio Amarelo é um despertar que alcançou mundialmente, né? Iniciado no Brasil, porém mundialmente hoje é reconhecido. E o setembro, que não é amarelo, mas é do trânsito, né? Entendi. É uma questão legislativa que Isso. foi determinada como vamos dizer assim, um momento mais forte para uma chamada de atenção para educar melhor sobre o trânsito, né? Exatamente. O objetivo principal os objetivos, né, do Maio Amarelo é congregar, né, os órgãos públicos com a sociedade civil para que órgãos públicos, sociedade civil, empresas, sindicatos, associações, cooperativas, etc., federações, possam parar, né, nesse mês de maio e fazer ações educativas, principalmente, né? Então é um momento, Ana, que, por exemplo, em muitas cidades, a gente tem participado de muitos grupos de WhatsApp do setor, especificamente do setor de trânsito. Então a gente tem visto nesses grupos, no Brasil todo, ele faz um movimento importantíssimo nesse mês. Então é um mês que realmente eles param para trabalhar a educação para o trânsito, eles param para fazer uma espécie de conscientização para os condutores, trabalham nas escolas, trabalham nas empresas. É um momento que eles fazem muito trabalho com as criancinhas também, a parte de base, né, das criancinhas. Tipo, a gente não consegue mudar a opinião dos adultos, o comportamento dos adultos, mas Nada da melhor que uma criancinha, criança trabalhar com a do teu criancinha. lado, né, na hora que tu tá dirigindo. Eu É. lembrei agora dos sobrinhos. Tia, ficou amarelo. Calma, meu filho, eu já estou parando. Tia, ficou verde. Calma, eu já estou saindo. Né? A criança ela fica realmente sempre muito atenta. Então é muito importante essa educação desde cedo, que isso também constrói para quando chegar na fase, né, adulta para dirigir, a pessoa já esteja com aquilo
incorporado no seu próprio DNA, a ponto de nem precisar, mudou a cor, já sabe. Não vai nem passar, tentar, não, mas eu vou tentar, não. É interessante que depois do período pandêmico, hoje a gente tem grandes problemas nos municípios, né? A gente tem visto em muitos eventos, lives, congressos, seminários, palestras, cursos, que o que aconteceu no período da pandemia para hoje, né? Entregadores, eles não estão mais respeitando o semáforo vermelho, né? Então, motofrete, né? Motoboy, pessoas que fazem entregas, né? Então, essa questão da entrega que foi potencializada na pandemia, hoje está um grande problema nas cidades, em todas as cidades, né? Eles não respeitam mais parada em cruzamento, como você está falando, né? Parar no semáforo vermelho. Então, hoje um grande desafio é tentar, de uma certa forma, alertar essas pessoas que fazem entregas, né, que nós chamamos de motofrete, dos perigos de avançar uma preferencial, né? O sinal vermelho. Mas isso, vamos dizer assim, agravou, né, após a pandemia, porque antes já vinha sendo feito um trabalho intensivo, principalmente nas grandes capitais, em relação a isso, até porque eles fazem o corredor, né? Eles usam aquele corredor que não é para ser usado, mas eles usam. Aí o que é o corredor? Carro de um lado, carro do outro na pista e forma aquele espaço ali. E eles vão se metendo. Então, isso daí é fácil para causar acidente. E isso é uma conscientização que eu acho interessante, que eu já ouvi muito, principalmente quando eu estava trabalhando na área do trânsito, os motociclistas, eles viram e dizem assim, não, quem está de carro fica com raiva porque a gente tem mais espaço, mais facilidade para sair. É como se eles estivessem competindo com quem está no carro. E com isso se sentem à vontade, né? Para infringir todas as normas, todas as regras. E a gente tem que entender, só que esses motociclistas, eles têm que entender, na verdade, que quem está ali é o corpo deles, não é a moto quebra, você vai e conserta, mas o seu corpo tem danos que não dá para consertar, não dá para resolver. Então, siga as regras, que aí você vai evitar ao máximo, né, um acidente, um sinistro na sua Sinistro vida, de trânsito. tá? Hoje nós temos um grande problema no trânsito, com questão do sinistro. Não são as mortes, né? As mortes, elas são um grande problema, são. Mas um dos maiores problemas hoje são as pessoas sequeladas, né? Então, a pessoa que fica em invalidez permanente, a pessoa que tem amputação de membros por causa do acidente, a pessoa que tem dano estético. Sabe o que é dano estético? É aquela pessoa que ela se envolveu no acidente, tomou uma cicatriz, por exemplo, aquela cicatriz vai ficar pro resto da vida no rosto, no corpo, né? Vai perder um dedo, então vai ter fraturas. Então, a questão do dano estético hoje também está sendo muito comentado, né? Muito questionado, né? Com relação à questão do Ou seja, o acidente. que a gente tem que entender é assim, né? Que, primeiro que tudo, já é falho a gente usar o termo acidente, porque não é acidente na medida que você sabe que você está infringindo uma norma, né? E então vamos lá. O que a gente tem que entender é que nós, seres humanos, temos que ser vistos como um todo. E hoje, nada mais do que o trânsito está fazendo. Olhando as questões viárias em função do ser humano como um todo. Antes ficava muito aquela coisa, trauma e drama, morreu, não sei o quê. Não estou menosprezando, pelo amor de Deus, morte de ninguém, não é isso. Mas hoje a preocupação está com o ser humano no geral. Morre, pode morrer? Pode. Mas quando não morre, aleja de alguma forma, né? E que isso vai reduzir a sua possibilidade de viver com mais dignidade. Porque quer queira, quer não, se você perde uma perna, perde um braço, perde um dedo que seja. Gente, um dedo faz uma falta no equilíbrio da gente que vocês não têm ideia, não têm noção, a maioria das pessoas. E isso vai interferir no seu dia a dia. Se você já está, veja bem, num trabalho exaustivo,
cansativo, que é de entregador. Que Uhum. faça sol, faça chuva, não tem hora, não tem dia, é de manhã, de tarde, de madrugada. Você já tem um trabalho pesado, porque isso é pesado. Quem olha e diz, só está sentado na moto, vai, não te dou uma manhã para ficar sentado numa moto fazendo entrega e depois tu me conta, tá? Qual é o resultado desse teu dia? Tua coluna, tua cabeça, teu braço, tua perna, tudo doído. Foste moído e não sabia, Pois é. tá? Então veja bem, essa pessoa vai diminuir ainda mais a chance dela de ter uma vida com mais dignidade, porque imagina, tá lá ralando para pagar uma faculdade, aí vai e se mete num acidente por imprudência, por atravessar um sinal vermelho, passar um semáforo vermelho, e lá perde perna, ou então perde o braço. Você vai diminuir a sua possibilidade de trabalho, de locomoção, de tudo. Infelizmente, nós vivemos num país onde a maioria das cidades, se não todas, não tem facilidade para mobilidade de pessoas com deficiência, seja ela qual for. Não é verdade? É verdade, a gente tem um grande problema nas cidades com relação à acessibilidade das pessoas, né? Do cadeirante, por exemplo, né? Da pessoa idosa, da criança. Né? Até a questão, por exemplo, do ciclista, né? A mobilidade do ciclista é complicada nas cidades. Então, aqui, por exemplo, em Santarém, nós temos poucas ciclovias, poucas ciclofaixas, né? Ou quase não Aqui temos. só ciclofaixa, ainda não vi ciclovia aqui em Santarém ainda, não. Espero que no futuro breve tenhamos, porque eu já morei em cidade que tem ciclovia mesmo, e eu andava de bicicleta tranquila e calma, porque você não corre o risco, não se expõe, porque as faixas, né? Inclusive, nós, motoristas de carro e moto, acabamos por não respeitar as faixas. É isso mesmo. Mas é importante, por exemplo, para quem está nos vendo agora, a gente deixar uns alertas, né? Porque as pessoas hoje elas têm um dos outros problemas que nós percebemos no trânsito é a falta de técnica. Então a pessoa ela passou por uma autoescola, tirou a habilitação dela, mas ela acaba perdendo a técnica, né? Então, ou seja, a maioria das pessoas que conduzem veículos, motocicletas, não tem a técnica necessária para estar conduzindo um veículo, né? Do trânsito, que é o que nós chamamos de imperícia, ou seja, aquela pessoa que ela perde aquela prática, aquela noção de conduzir um veículo. Então, por exemplo, o que ela acaba esquecendo? Manter a distância do veículo da frente, reduzir a velocidade, ligar a seta quando faz conversão, né? Desligar essa seta, principalmente Depois as que faz, né? motos, principalmente as motos, que eu nunca confio. Quando eu vejo uma moto que eu não está na minha frente, se está com o pisca ligado, eu digo, bom, já estava, eu não tenho certeza se vai realmente ou não. Eu espero para que ele resolva o que ele vai fazer. Que a maioria dos motociclistas esquece. É verdade. Então a gente tem um grande problema hoje com a falta de técnica, né? Que conduzir um Uhum. veículo, uma motocicleta, uma motoneta, um ciclomotor, um carro de passeio, um caminhão, um ônibus, veículo pesado, carreta, bitrem, etc. Tem que ter técnica, né? Se você não tem a técnica de conduzir veículo, você vai ter problemas na via, né? Porque a via ela necessita de toda essa parte técnica da pessoa. E quando a pessoa só tem aquela aulinha ali na autoescola, não faz mais outra coisa, não se recicla, não se atualiza, né? Fica bem complicado, né? Inclusive, gente, isso é uma outra coisa, né? Que nas grandes cidades, né, nas grandes capitais aqui, quando eu estou nelas para dirigir, eu fico agoniada. Não é por nada, é porque eu mantenho a distância do carro, Uhum. né? Que é a questão técnica, para que você possa, se acontecer alguma coisa com o carro da frente, você ter um meio de poder sair. E assim vai. Agora, a maioria das pessoas não. Fica ali colada Colado, no né? fundo, como se aquilo Uhum. ali fosse diminuir o espaço, o tempo que ele vai ter que percorrer. Não vai. É ilusão, Verdade. tá? Porque se você ficar distante do carro da frente E do carro de trás, né?
e o carro de trás também, não vai estar ocupando lugar de nada, nem de ninguém, nem para nada. Tá? Isso daí é só para que na hora que deu algum problema no trânsito, algum carro deu algum pane, alguma coisa, você ter como sair. E aí, por isso que os engarrafamentos ficam horas a fio, porque ninguém respeita isso. Pode ver, todo mundo ali colado um no outro, não tem espaço para você, numa emergência, sair. Você perguntou no começo, né, do Amicast sobre a questão da legislação, das mudanças da legislação, né? Sim. A principal mudança que a gente tem percebido, né, Ana, foi na questão da álcool direção, ou seja, a pessoa que bebe, vai dirigir. Então, hoje, de 2021 para cá, com a mudança do Código de Trânsito, através da Lei 14.071, então hoje isso está muito mais complicado para quem bebe e dirige. Então, se você atropela alguém no trânsito, deixa essa pessoa ferida, então mata essa pessoa no trânsito, e foi constatado que você estava embriagado, né, hoje você já não tem mais aquela liberação pelo delegado, né? Então você chegava na delegacia e então, o delegado impetrava uma fiança e você respondia o inquérito policial em liberdade, no processo de liberdade. Hoje não é mais assim. Então se foi constatado, se você atropelar alguém no trânsito, matar alguém no trânsito, foi constatado que você estava bêbado, estava alcoolizado, você só será liberado mediante audiência de custódia com o juiz de direito. Então, se não agora somente o juiz decide a tua vida se você se envolver num acidente de trânsito onde vai ter morte e sequelas por causa de bebida. Então, isso tá muito mais severo agora no Código de O que Trânsito. eu acho muito correto, né? Infelizmente, nós seres humanos chegamos num momento da nossa existência que a gente não está respeitando o próximo. Aliás, não está nem se respeitando na maioria das vezes. Porque veja bem, se você se propõe a avançar um semáforo vermelho, você está se desrespeitando, você não está desrespeitando o outro, é você mesmo, porque você está se colocando num risco Não desnecessário. está se amando, né? Exatamente. Então, veja bem, aí vem a questão da lei mais rigorosa, para quê? Para lhe colocar no eixo. Olha, pelo menos tu não tem respeito por ti, tem pelo outro, né? Que a lei, ela funciona por aí. Eu acho que isso deve realmente, agradeço que tenha uma legislação mais rigorosa nesse sentido, porque realmente estamos caminhando cada vez mais para situações dessas onde as pessoas dizem, a lei não funciona. Então, se a lei não funciona, para que eu vou respeitar? Verdade. E aí, ainda falando sobre a questão do Maio Amarelo, né? Por que amarelo? Né? Essa é a pergunta por que amarelo? Porque amarelo é a cor de atenção do semáforo, né? Então, por dois motivos, que amarelo é a cor de atenção do semáforo e as placas de advertência, aquelas placas de sinalização, elas são na cor amarela, todas as placas. Então, é esse o motivo de chamar o movimento de Maio Amarelo, que a atenção é a cor do semáforo, né, cor amarelo, e as placas de advertência, que informam que lá na frente pode ter um perigo, pode ter alguma coisa que mudou, também são na cor amarela. Né? Ou seja, né, olha, o amarelo é tipo assim, gente, presta atenção na sua vida, se ame, ame o próximo, siga nas vias de forma civilizada, amorosa, que tá tudo transcorre bem, mesmo com os buracos em todas as cidades, em todas as ruas do país, tá? No Brasil nós sofremos das buraqueiras nas ruas, mas mesmo com isso, se você vai sempre com atenção, você consegue evitar cair no buraco e também causar um acidente de trânsito. Você evita tranquilamente. Muitas vezes você não evita o seu carro, né? O seu carro fica meio bronqueado, mas pelo menos é só o carro, ou a moto fica mais fácil de, digamos assim, de resolver, né? E nesse objetivo de chamar a atenção das pessoas, né, dos condutores, para a questão da conscientização no trânsito, tentar melhorar o comportamento, melhorar a forma como a pessoa conduz. Então, o que você está fazendo aqui faz parte também, de uma certa forma, do movimento Maio Amarelo, né? Então, quem está assistindo ali, quem está nos assistindo, né? De cada 100 pessoas que assistir esse vídeo,
uma se conscientizar, você já fez o seu trabalho de salvar vidas no trânsito. Então, a grande finalidade do movimento Amaia Amarelo, Ana, é tentar salvar vidas no trânsito. Tentar fazer com que essas pessoas se conscientizem, de uma certa forma, para os perigos que é conduzir veículo automotor ou elétrico ou híbrido, né? Sim, não interessa a fonte de energia, né? Não, Interessa que ele gera uma velocidade, uma locomoção e que pode causar o risco, dano, seja até de bicicleta. Quantas vezes não tem, o próprio pedestre, né? né? O E próprio o pedestre, próprio ciclista, ele vai, pega uma velocidade numa ladeira e bah, é verdade. lá vai a confusão. Né? E o pedestre que fica desatento, olhando para o celular, maravilha, atravessando rua, Jesus, com o celular colado na cara. Não, gente, vamos prestar atenção, tá? E que senão, como é que vai funcionar? Não vai ter lei que funcione se nós, cada um de nós, não fizer a sua parte. É verdade. A gente tem visto que as leis elas estão avançando no Brasil, mas a população não está seguindo a mesma proporcionalidade das leis, né? Então as pessoas, de uma certa forma, elas não estudam sobre trânsito, elas não leem sobre trânsito, elas não se interessam sobre trânsito. Então elas acham que conduzir um veículo na via é algo que, eu só pego e vou e deixo e paro e estaciono, e não é isso, né? Então, o trânsito é uma coisa muito complexa, é algo bastante perigoso, né? O risco para a saúde ele é iminente, ou seja, você que conduz o veículo no trânsito, a probabilidade de um sinistro, de um acidente, vai acontecer mesmo. Vamos Né? colocar bem assim: se você sai para dirigir, todo dia você sai dirigindo, tá? Todo santo dia, da hora que você entra no carro, você já está no risco. Uhum. Porque você pode simplesmente entrar no carro, como já aconteceu com uma amiga minha, ela bateu a chave e para ligar o carro e ela na garagem. Ela diz, não sabe explicar como nem porquê. Ao invés dela engatar, ela engatou a primeira e deu com o carro na parede da garagem. Então, isso é o quê? Uma falta de atenção, tá? E que isso é comum, principalmente quando a pessoa está muito estressada com muitas coisas, acaba fazendo essas besteiras, né? E a gente tem que estar atento. Eu vou aproveitar aqui para colocar para vocês que a terapia das barras de axis, ela é excelente para você desestressar, para poder se manter mais focado no trânsito, para auxiliar expansão da sua consciência em relação a todo o trânsito, a tudo que envolve o trânsito. Se você é uma pessoa que tem medo, pânico de fazer lá as avaliações, né, no departamento de trânsito, as barras de axis vai lhe dar essa tranquilidade, tá? Então, gente, para esses casos, as sessões são poucas, são 3 sessões no máximo, estourando, para você poder se libertar de tudo isso. E com isso, você vai ficar mais focado, mais atento, e lógico que vai reduzir. É uma coisa que eu acho fantástica das barras, é isso, ela contribui em todas as áreas, e principalmente nessa do trânsito, que adoece muita gente, aleja muita gente, deixa a sociedade muito estressada. Então, procure, vá correr umas barras de axis, tá? Para que você tenha mais leveza no trânsito. Olha, eu tiro por mim, antes de eu conhecer essa técnica e tudo, rapaz, eu me aborrecia muito com as pessoas no trânsito. Quem ficava furando o sinal, quem ficava atravessando na frente sem dar sinal nenhum. Isso daí eu ficava irada, mas me enervava. E olha que eu já era especialista. Aí piora, né? Porque o olhar do especialista de trânsito vai justo no onde está a falha. E isso ia me deixando cada vez mais assim. Depois que eu corri as barras especificamente para isso, pode estar lá a confusão que for. Eu estou aqui tranquila e calma, não me estresso mais. Entendi que o que é do outro, o que Entendi. é meu, tá?
E eu sempre fiz o mais correto possível para que não ocorra. Mas já, lógico, eu sou um dos milhões e milhares e bilhões que já sofreu um acidente. Com certeza já me bateram. Graças a Deus nunca proporcionei o acidente no sentido de eu estar ativamente na situação, mas eu fui envolvida na situação. E isso é o risco de todos nós. É isso. Então a gente também, né, como especialista na área, a gente recomenda, né, as pessoas que estão nos assistindo agora, a procurar esse auxílio a mais, né? Então existem pessoas que têm medo de dirigir, né? Então para essas pessoas que têm medo de dirigir, para essas pessoas que têm medo de fazer o exame no Detran, para essas pessoas que já passaram por um trauma no trânsito e pararam de dirigir, então também a gente recomenda, né, o trabalho, né? A gente recomenda esse algo a mais para que essa pessoa resolva, Terapias, né? para que a pessoa resolva de vez esse problema no trânsito, que são muitas pessoas, são dezenas, são centenas de pessoas aqui em Santarém com esses problemas. E no mundo, e veja bem, o medo de dirigir, depois, vamos dizer assim, pós-trauma de um acidente. Uhum. Você, com medo de voltar a dirigir, a probabilidade é muito maior de você se envolver num outro acidente. Por quê? Porque você vai estar travado, você vai estar desfocado, as suas emoções, o seu pensamento, seus sentimentos e comportamentos não vão estar sincronizados. E dirigir é uma sincronização de tudo, né? E aí, com a falta dessa sincronia, você vai passar marcha errado, você vai pisar no acelerador pensando que está pisando no freio, você vai puxar freio de mão não, sem à toa para nada e vai acabar causando mais transtornos. Isso o medo pós um trauma, né? Mas se você não teve trauma, mas tem medo de dirigir, é a mesma situação. Você vai ter mais dificuldade. Eu sempre digo para as pessoas que vêm trabalhar essa questão aqui comigo, fazendo terapia, eu digo, gente, a gente tem que ver o carro da gente. Quando a gente entrar no carro, é a roupa que eu estou vestindo. Então, tá amassado? Tá seco? Tem água? Eu bebo, porque antes de sair, o que eu faço? Eu vejo se a minha roupa está impecável. Eu vejo, eu estou com sede, então, peraí, já tomo uma água, levo uma água comigo. Vejo, então, primeiro eu vejo o carro antes de sair. E vejo esse carro, quando eu entro nele, é como se eu estivesse colocando uma nova roupa. Então, ela só está cobrindo um pouquinho mais a minha pele. Mas o carro ou a moto, eles não sou eu. É um meio. Agora eu tenho que cuidar para que a pessoa não fique danificada. É como a própria roupa. Eu sento, vou em alguns lugares, sento, vejo primeiro se está limpo, se não está, se não vai, né? Então a gente tem esse cuidado. Então veja o carro por aí e você perde também o medo. Tá? Essa é uma dica. Você perde o medo porque passa a ser parte de você. Aí você vai ter uma visão melhor. Dá para passar? Não dá para passar? A vaga, o espaço é suficiente? Não é? E bom, sinalização não vou nem falar, né? Porque é obrigado, então você tem que fazer mesmo por uma questão da coletividade, né? E da civilidade. É isso. Então, gente, olha, Hermes, mais uma vez obrigada, tá, pela sua presença. Se você quiser deixar aqui o contato para os seus trabalhos. Eu gostaria de deixar, se você precisar fazer curso, consultoria, assessoria, né? Nós estamos no 093 99163 6234. Municípios, prefeituras, empresas, associações, estamos aqui para ajudar no trânsito mais seguro. E, gente, é como a gente sempre conversa, eu e ele, tá? Nós moramos em Santarém, mas nós temos o mundo inteiro, tá? Para ir levar o nosso recado. Então, nós estamos abertos para convites do mundo inteiro, tá? Para ir lá e realizar um trabalho. Então, mais um AmiCast chega ao fim. Obrigada, gente. Beijos no coração de todos.
Não esqueçam de deixar o like. Obrigada, beijos.